E aí pessoal, salve salve, sou eu aqui de novo, Marcelo Carvalho. Sejam muito bem-vindos à sala da climatização. Hoje eu quero mais uma vez compartilhar informações com vocês, dar dica aí de como fazer uma medição em sensores, tá? Também conhecido como termistores, o termo mais técnico aí, termistores. Mas antes de começar o vídeo, quero agradecer a vocês que estão se inscrevendo no canal, que estão acompanhando. Quero que vocês deixem suas dúvidas aí no comentário para que eu possa responder e aprender também com vocês, tá pessoal? Então escreva aí seus comentários, dúvidas, sugestões, explica a forma que você também trabalha, divide aí com a gente como você faz, tudo isso na simplicidade, beleza? Então peço para vocês aí, vamos trocar informações aí pelos comentários, não fique com dúvida e vamos lá. É o seguinte pessoal, hoje eu quero apresentar para vocês mais uma forma de como medir esses sensores. Eu vou apresentar para vocês o que eu utilizo. Esse aqui é um sensor de degelo, tá? Ele é um sensor de tato. O que é tato? Ele mede a temperatura mais em contato ali com um tubo de cobre. E esse aqui é um sensor de ambiente. Então ele capta mais a temperatura do ar, do ambiente, tá? Todos os dois sensores são de 10K, tá beleza? 10K ohms. A gente vai precisar também de fita durex, pode ser uma fita durex. Utilizo muito termômetro, eu utilizo termômetro penta, mas você pode utilizar aquele termômetro, um quadradinho digital aí para você fazer a medição. Vou colocar também esse termômetro aqui, ó, do meu multímetro, para ter uma variação de temperatura, ver como é que funciona direitinho. E vamos precisar de um ohmímetro, né, na escala de ohms, para a gente poder fazer a medição aqui dos sensores. Vou utilizar esse sensor, esse termômetro a laser, e para ter uma variação também, só para vocês terem uma ideia, mas não precisa, e uma caneca de gelo, com gelo, tá? Para a gente fazer uma variação de temperatura aqui, a gente obter algumas resistências ômicas. Você também pode usar esse lacrezinho aqui no lugar da fita, se não tiver, para prender o sensor. E também, pessoal, eu vou dar uma dica para vocês desse aplicativo aqui, ó. Vou deixar o link dele aí, tá? Que ele te dá uma referência aí da temperatura, de quanta resistência do sensor tá, beleza? Mas vamos começar então, pessoal. Vamos lá, vou ligar aqui ó, a temperatura aqui, para saber a temperatura ambiente. Pode ser qualquer termômetro, tá pessoal? Desde que dê a temperatura legal, ó. Ah lá, tá em 30 graus mais ou menos, 28, caindo um pouco. O ar-condicionado tá ligado aqui. Aqui é o seguinte, vou ligar o termômetro penta, vamos utilizar essa ponta, eu vou utilizar essa ponta. Aqui tá batendo 27, ela tá batendo 28, tá? E vou ligar o meu alicate na escala de resistência, tá? Aí vocês, esse aqui é automático, mas aí vocês podem colocar na escala aí de 20, 200K aí, que dá pra vocês medir tranquilo. Vamos lá pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer, tá, para ter certeza se o defeito está na resistência, é medir a resistência dele. Esse sensor, ele é um sensor NTC. O que é NTC? Ele, quanto mais a temperatura aumenta, mais a sua resistência diminui, beleza? Então ele é inverso, inversamente, né? A temperatura aumenta, a resistência diminui. Então a temperatura diminui, a resistência aumenta. Então isso ele faz os comandos aí de dar o corte. Então eu coloco uma ponta de um lado e coloco do outro. Coloquei os dois aqui, ó. Olha lá, ele me deu 8,92 ohms, tá? Numa temperatura de aproximadamente 28 graus é onde está o sensor, tá? Como ele é um sensor de tato, então essa é a melhor forma de você medir. Porém, o que você tem que fazer? Para medir esse sensor,
ter uma base correta dele, você pode usar esse aplicativo. Aqui, ó, você vem aqui, ó, coloca 28 graus e mede para ver quantos que tá dando lá, ó. 8,71 km. Beleza? Então bateu, ó. A medida que ele deu 8 pontos lá, uma variação. Ele tem uma variaçãozinha mais ou menos de 1%, de 1 a 3%. Só que o que acontece? Ele mede 10K ohms na temperatura de 25 graus. Então foi como eu falei, quanto a temperatura aumenta, a sua resistência abaixa. Então era para bater 10, ele está batendo 8. Esse sensor tá legal. Mas e aí, Marcelo? É a forma correta? Essa aqui é a forma correta. Mas o que você precisa ter a precisão dele, você precisa colocar ele o mais próximo do termômetro. Você pode colocar ele com essa fitinha que eu falei. Você pode vir aqui amarrar aqui, ó. Ou pode pegar um pedacinho de durex. Só um pedacinho. E colocar ele aqui. Olha lá, eu coloco os dois juntinhos, ó, para ele buscar essa temperatura. Porque o sensor, pessoal, a gente tem que ter a temperatura. A gente só consegue saber se ele está bom realmente pela temperatura. Ele tem que ser medido a 25 graus. Como eu vou saber se ele está funcionando ou se ele não está? Eu venho aqui, ó, e coloco ele dentro de um copo de gelo. A princípio, o valor que vai dar da temperatura aqui não vai bater muito, porque eu acabei de colocar ele dentro do gelo. Então o sensor, ele é bem sensível, mas ele vai demorar um pouquinho a absorver essa temperatura, tá? Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: na dúvida de qualquer sensor, troque-o, tá? Esse sensor você tem que ter aí de reserva na sua bolsa de ferramentas. Dou essa dica para vocês fazer o teste de trocar. Esse é uns vídeos que eu estou fazendo mostrando como medir para saber se o sensor está em teste. Eu já fiz um aí pelos bornes do lado de fora de uma geladeira. Agora tem esse daqui e depois tem na placa. Eu vou fazer na placa também para vocês verem como faz a medição aí. Porque também você tem que saber se está chegando tensão aqui pro sensor, tá? Então vamos lá, ó. Coloquei ele dentro do copo com gelo. Eu recomendo vocês colocar gelo e não colocar água, porque esses sensores, eles são resistentes à água, eles não são a prova d'água, tá? São bem diferentes. Então ele tem uma resistência, mas você mergulhar aí dentro, principalmente esses sensores de ambiente aqui, ó, você pode acabar danificando ele sem perceber, tá? Então coloca gelo, não coloca água não, para você não ter esse problema. Aí vamos medir, ó lá, subiu a temperatura. Por que subiu a resistência? Aí deixa eu... Aí, por que subiu a resistência? Porque abaixou a temperatura. A minha temperatura lá, ele tá aumentando. Ó, 20. Mas, deixa eu pegar aqui, ó. Mas a minha temperatura, ó, tá em 3.4. 3.5. Olha lá, ó. E ele está aumentando, 21, porque o sensor está absorvendo ainda a temperatura. Tá vendo? 3.4. Aí eu venho aqui no meu aplicativo, ó. Vem no aplicativo, vamos colocar aqui. Ele não coloca 3 pontos, tá? Mas eu posso colocar ele 3, como ele está mais próximo de 4, eu vou colocar 4 graus. Vamos ver quanto que ele vai me dar lá. 28.34. Então, se eu deixar ele aqui, como o sensor do Penta absorveu mais rápido a temperatura, ele vai chegar a 28 logo. Ele chegando a 28, vai bater tudo certinho, ó, ele tá subindo. Então, segurando o Penta, então eu consigo saber por aqui, ó, que esse sensor está em ótimas condições. Agora o que acontece também é o seguinte: você medir o sensor muito rapidamente, tá? Não esperar um tempo e ele não conseguir atingir
Deixa eu botar aqui. Ele não conseguia atingir a temperatura. É onde que às vezes você mede o sensor tá batendo legal, porém ele não tá bom por causa disso, beleza? Porque ele não consegue subir a temperatura, ele trava em algum ponto. Já peguei sensor que ele chegou, não passava de 15, e a temperatura caindo e ele não subia mais. E aparentemente ele estava funcionando perfeitamente, beleza? Não tem muito mistério não, é só isso daí mesmo, pessoal, ó. Ele vai chegar a 28, tá baixando também a temperatura lá, ó. É uma dica muito fácil, muito simples, mas de boa importância. Agora você pode fazer o seguinte, tirar ele. Você tira ele daqui. Faz o que? Passa a esquentar na sua mão. Pra ver. Vamos ver lá, ó. Olha lá, começou a baixar, ó. Deixa eu ligar a luz aqui, ó. Olha lá, tá em 18. E eu tô esquentando ele, tá baixando. E a minha temperatura ao mesmo tempo tá aumentando aqui, ó. Olha lá, tá em 20, 21. Eu vou apertar ele mais para pegar, absorver a temperatura do meu corpo. E ele tá baixando. Então você consegue perceber que ele tá em ótimas condições. Essa é a medição correta aí de um sensor para você não ter problema. A temperatura tá aumentando, ele tá baixando. Olha lá, ó. Beleza? E se eu colocar ele de volta aqui no gelado, ele vai ter que voltar inversamente. Vai demorar um pouquinho, ó, a temperatura vai começar a cair, ó, e ele começa a subir de volta. Olha lá, viu? Então é isso aí, pessoal. Essa é a segunda dica aí para medir os sensores, como medir corretamente, tá? E você... Mas a dica que eu dou é o seguinte, pessoal. Na dúvida, aqui, ó, vou medir pelo... Tá batendo 16, aqui ele bate um pouco mais baixo. Esse termômetro aqui, depois eu vou dar uma dica para vocês. Esse termômetro aqui, ele tem que ser medido de perto, tá? Não pode ser muito longe, de distância não, que não funciona legal não, tá? Aí você, esse daqui eu não recomendo você, mas dá para ter uma base mais ou menos. Mas na dúvida de qualquer coisa, troca o sensor. Tem que ter um sensor reserva aí, beleza? Então é isso aí, pessoal. Gostou do vídeo aí? Deixa esse joinha aí. Compartilha com seus amigos. Se inscreva no canal se não for inscrito. Vamos dividir conhecimento. O mais importante, tira suas dúvidas aí no comentário. Pode escrever que eu vou responder com o maior prazer. E se eu não souber, eu vou buscar informações que eu tenho bastante conhecimento. Não importa se você não saiba. Você tem que tirar suas dúvidas. Isso é muito importante, tá? Nessa vida hoje que a gente tem que conhecer são pessoas que sabem aquilo que a gente ainda não sabe. Isso é muito importante. Então fazer amizade, construir pontes aí é muito importante nessa área da refrigeração, principalmente para você que está começando. Sozinho você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, beleza? Então dividir conhecimentos é muito importante. Então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço aí para todos, sucesso e até mais, pessoal. Tchau, tchau.